Olá, gente amiga, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Obrigado por sua participação, por estar aqui nos ouvindo. Querido, a palavra de hoje eu quero falar sobre o Jardim do Éden. Um local preparado por Deus, projetado por Deus, organizado por Deus e entregue por Deus ao homem. Queridos, no capítulo 2 do Gênesis, nós aprendemos diversas lições. Nós podemos perceber o quanto que Deus é organizado, o quanto que Deus é maravilhoso, glorioso, o quanto que Deus é bondoso para conosco. De uma forma direta e indiretamente, Deus sempre tem cuidado de nós, se preocupa com nós, tem feito coisas maravilhosas à minha vida e eu creio também que a sua vida. Queridos, vejam bem, no capítulo 2 do Gênesis, no versículo de número 8, eu quero que você observe aí o texto, eu vou ler aqui com você, que diz assim: o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Querido, veja bem, o Éden é um local, um espaço, um ambiente, um território, e dentro do Éden, Deus então colocou o jardim. E no meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal. Essas duas árvores. Mas vejam bem, logo aqui de primeira mão, eu quero lhe entregar um segredo muito importante. O Éden é como se fosse o tabernáculo de Deus. Lembra do tabernáculo, aquele que Deus deu a Moisés, que era uma cópia do tabernáculo original, segundo o livro do Êxodo, capítulo 8, ou melhor dizendo, a carta aos Hebreus, capítulo 8. Queridos, a Bíblia diz então que Deus faz um modelo do tabernáculo original lá no Éden, que era o Éden, o jardim e o meio do jardim. Mas vamos lá. Vejam bem, o jardim, um local preparado por Deus. Queridos, Deus, Ele trabalha de forma organizada. Tudo foi preparado pelo Senhor. É tão importante quando o homem aprende a esperar em Deus. É tão importante quando o homem espera o agir, o mover de Deus. A nossa vida, nos seus mínimos detalhes, ela é conduzida pelo Senhor. É Deus que nos direciona, é Deus que nos orienta, é Deus que faz com que as coisas aconteçam naturalmente, desde que nós não venhamos a nos precipitar. Hoje, percebemos isso, o quanto que as pessoas, muitas das vezes, se precipitam no que diz respeito às suas emoções, seus relacionamentos, suas escolhas e assim sucessivamente. Mas vamos lá. A Bíblia diz então que Deus preparou o jardim, ou plantou o jardim. Queridos, o grande desejo de Deus é realizar plantações nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. O maior desejo de Deus é plantar boa semente, como Ele tem feito em muitas pessoas, em muitas vidas. A Bíblia diz então que Deus planta um jardim. E Deus então agora, naquele jardim, Deus coloca tudo que há de bom e de melhor. Mas vamos lá. Primeiro, Deus planta um jardim no local certo. Queridos, Deus tem procurado plantar muitas coisas boas na sua vida. Mas você está no local certo? Você está na posição certa? Você está na direção certa? Você está corretamente diante de Deus? Queridos, vejam bem, a Bíblia diz que Deus planta o jardim na direção do Oriente. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos perceber tantas e quantas coisas gloriosas. O Oriente aponta para o nascer do sol, o sol da justiça, a salvação, o Salvador, o Filho de Deus. O jardim do Éden já estava na direção que apontava de onde viria a salvação. É como se Deus dissesse assim: Adão, se tu errar, essa é a direção do perdão. Adão, se tu errar, essa é a direção da graça. Adão, se tu errar, essa é a direção da bênção. Essa é a direção da reconciliação. Querido,
O Oriente apontava para Cristo. A gente percebe isso no livro de Lucas, no próprio capítulo 3 do livro do Gênesis. Nós vamos percebendo que o Oriente indicava para Cristo, indicava para a pessoa de Deus. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem plantado você nesta terra. Você é uma semente de Deus nesta terra. Nós somos semente do Senhor nesta terra. E nós devemos produzir bons frutos para a glória de Deus. Nós devemos dar resultados positivos ao Senhor. Deus tem colocado tantos projetos. Deus tem escondido tesouro dentro de você. Deus tem colocado dádivas dentro de você. Deus tem colocado dons dentro de você. E tem apontado, dizendo assim: olha, filha, se você errar, não é o problema. Se você errar, você não está condenado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que recorrem, aqueles que se direcionam, aqueles que vão ao Oriente, ao Cristo, o Salvador. Queridos, Deus tem feito tantas coisas gloriosas. Deus tem te colocado você dentro de uma família. Deus tem te dado família. Deus tem te dado casa. Deus tem te dado filhos. Deus tem projetado tantas coisas gloriosas na sua vida. Deus tem feito isso. Deus tem demonstrado isto. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós aprendemos algumas parábolas pequenas. Parábola da pérola, que estava escondida em um terreno, e que ele deixou tudo, vendeu tudo, abandonou tudo. Em outras palavras, que ele deixou tudo para exatamente trazer, buscar, comprar a pérola, que é você, que sou eu, que somos nós. Deus nos encontrou e Deus nos plantou neste lugar. Queridos, o Éden foi um local preparado por Deus. Você é uma pessoa preparada por Deus. Você tem uma família que Deus preparou para você. Você tem uma casa, você tem um lar, você tem filhos que Deus te entregou. Valorize, querido, cuide bem daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Deus tem plantado coisas boas e Deus tem te dado direção, demonstrando: se você pecar, nós temos o Cristo. Se nós pecarmos, nós teremos a graça. Se nós pecarmos, volte-se para Deus. Querido, não estou falando aqui de pecar de forma absoluta, de forma abundante, porque tem uma graça de disposição. Não. Estou falando, se você vier cometer erro, você não está condenado. Basta recorrer a Cristo que você vai ter um perdão para a glória de Deus. Deus tem plantado coisas maravilhosas na sua vida. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por esta pessoa que tem recebido tantas bênçãos, tantas dádivas. O Senhor tem plantado tantos projetos na vida dele, na casa dele, na família dele. Assim, Pai, o Senhor possa abençoá-lo para a glória do nome de Jesus. Queridos, curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, claro, comente e também compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.